Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós temos um ensinamento na nossa espiritualidade cristã que diz assim que a graça, ela não anula, mas ela aperfeiçoa a natureza. A graça supõe a natureza, né? Por que eu estou falando isso? É um assunto que foi tratado por grandes santos, por exemplo, Santo Agostinho, né? Santo Tomás de Aquino e outros, trataram dessas duas grandezas, graça de Deus e natureza humana. Se nós, na nossa vida, conseguíssemos encontrar esse equilíbrio, né? Porque nós temos a nossa inteligência, temos os nossos dons, as nossas capacidades. Deus nos concedeu isso, né? A todo ser humano. Mas nós precisamos de uma luz para iluminar também as nossas ações, a nossa inteligência. Então a graça é essa ação de Deus em nossa vida, com o seu amor, com o seu perdão, com a sua paz, com a sua força, principalmente com o seu perdão, né? Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Ele é o autor desta graça. Mas Deus quer contar com a nossa colaboração, né? Ele conta com o ser humano. E é própria, natural do ser humano querer o bem, querer crescer na vida, querer aprofundar a sua inteligência, os seus dons, as suas capacidades. Mas não pode fazer isso sozinho, senão nós podemos cair numa autossuficiência. E depois nós vamos ficar decepcionados com nós mesmos, né? Então, a graça de Deus, através da nossa fé, através da palavra, né, da nossa vida de oração, vai iluminando, às vezes nos ajuda a corrigir onde é preciso corrigir. Por que eu estou tratando desse tema? Porque nós vamos rezar e meditar no Evangelho de Mateus, nesse domingo, sobre esse assunto. Jesus, ele conta uma história, né, conhecida, vocês sabem, conhecem essa história, daquele patrão que saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Começou de madrugada e combinou uma moeda, né, com esses trabalhadores. Depois, às 9 horas, novamente ele contratou outros. Devia haver muita gente desempregada naquela época, né? Porque aí ele falou assim que ia pagar o que era justo. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, contratou outros. Não combinou nada. Eles foram trabalhar. No fim do dia, quando foi fazer o acerto, ele começou pelos últimos. Isso deve ter causado uma surpresa, uma estranheza nos primeiros, né? Que, aliás, eles foram reagir. E ele pagou o mesmo valor a todos, né? A mesma moeda de prata. Até com aqueles que começaram a trabalhar no fim do dia. Os primeiros reagiram, né? Porque na justiça humana paga-se o valor de acordo com as horas trabalhadas, não é verdade? Então aqueles que trabalharam desde a madrugada, eles mereceriam ganhar mais, né? Um salário maior. Mas o patrão havia combinado já o valor exato, né? Você sabe que esse patrão é Deus, né? Então Deus, a matemática dele é diferente, né? Ele vê a necessidade humana, né? Ele vê aquilo que nós precisamos. São Paulo falava assim, é pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. É claro que Jesus, quando ele contou essa história, estava pensando nas autoridades da época, porque eles achavam que eles tinham privilégios diante de Deus, pelo cargo que tinham, aqueles que haviam estudado a palavra, a Bíblia, os escribas, fariseus. E aquelas pessoas mais simples, mais pobres, elas eram colocadas de lado. E Jesus ensina que Deus, ele é diferente, né? A justiça dele é diferente. Deus ama a todos, não há privilégios. Deus não nos ama porque nós somos bons, porque nós fazemos isso ou aquilo. Ele nos ama porque ele é bom, né? Claro que nós temos que fazer as coisas certas e justas, contando com a graça de Deus, mas sem cobrar nada, né? Sem cobrar nada. Então essa é a mensagem que a palavra quer nos deixar, né? Nós buscamos a Deus na nossa liberdade, na gratuidade, porque é assim também que Ele nos ama, gratuitamente. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.